Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Olá, muito boa noite. O mês de janeiro está pela metade e muita gente já começou a colocar em prática aquelas promessas feitas no Réveillon. E olha só, uma matéria veiculada na BBC trouxe à tona uma pesquisa interessante feita por uma empresa de consultoria do Reino Unido, que apontou que janeiro é o mês do ano onde mais se baixam aplicativos relacionados a dietas e exercícios físicos. Segundo o mesmo estudo, 65% das pessoas estabelecem metas de emagrecimento no começo do ano, mas apenas 12% conseguem executá-las. As promessas mais citadas, adivinham quais são? Pelos mais de 2.000 entrevistados: fazer atividade física, perder peso e adotar uma alimentação mais saudável no ano novo. Pelo visto, já virou lugar comum exagerar nas comemorações natalinas e se arrepender depois. E você aí do outro lado da telinha, também saiu da dieta e ganhou alguns quilinhos? Se a resposta for sim, fique de olho. Esse é o tema do Sobre Todas as Coisas dessa noite. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Carla. Vamos apresentar então aos nossos telespectadores os convidados. Hoje à noite nós recebemos aqui no estúdio o Wister Bessa, personal trainer e coach especialista em lutas. Boa noite. Boa noite. Primeiro a gente quer agradecer o convite, né? E a gente vai falar sobre esse tema, emagrecer com saúde, e casa muito bem essa relação dos profissionais aqui para a gente esclarecer todas as dúvidas do nosso telespectador. Apresentamos também a Maria Eugênia Lima, a Mel, que é professora de dança e coach de emagrecimento. Obrigada por aceitar o convite, Mel. Eu que agradeço, eu até achei interessante o que a Carla falou ali dessa porcentagem de 12%, porque tem uma outra porcentagem que foi feita uma pesquisa que somente 6% das pessoas que começam dietas, elas conseguem manter depois. Elas emagrecem, mas elas não conseguem manter, porque elas focam só em alimentação e atividade física, quando na verdade a gente tem que mudar a nossa cabeça, a nossa mente em relação à comida. Você conseguiu, né, manter? Vai contar pra gente durante o programa. E está aqui ao meu lado o Dr. Amir Saado, que é médico do esporte com pós-graduação em nutrologia e endocrinologia. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, doutor. Obrigado pelo convite e vamos tentar esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal, né, que devem ser muitas. E você de casa pode participar pelo WhatsApp. Agora nós estamos com um novo número, que é 99673-4567. 99673-4567. Também pode participar pelo Twitter, @TV Brasil Central. E também estamos ao vivo na internet. Você pode assistir no www.tvbrasilcentral.com.br. Wister, quero começar perguntando como é que estão as academias nesse início de ano. Realmente prova isso que o brasileiro passa um pouquinho do limite aí nas festas de final de ano e depois corre para a academia? Então, todos os anos são assim, né? O pessoal já vai finalizando o mês de novembro, já pensando nas festas de final de ano, para se divertir com os amigos, familiares, e quando retorna entre o dia 10, mais ou menos de janeiro, tudo já correndo atrás do prejuízo. Então, as academias já estão todas lotadas. A gente até teve uma surpresa achando que esse ano ia ser diferente, ia ser depois do carnaval, né? Que o pessoal às vezes espera passar o carnaval, mas já está todo mundo na atividade. As nossas aulas estão realmente bombando. Olha, agora a Mel tem uma história interessante para contar pra gente. Mel, quantos quilos você perdeu, em quantos meses? Como que foi essa mudança na sua vida? Há 5 anos atrás eu eliminei 20 quilos e eu lutava, né, com sobrepeso há mais de 15 anos. Eu tentava, mas eu sempre me sabotava. Eu falo que assim, o principal, assim, a gente tem que reconhecer a autossabotagem. Eu estava conversando com ele ali fora sobre isso, porque o principal é são os nossos pensamentos. Eu não consigo, eu não tenho disciplina, já tentei de tudo. E aí isso fica rodando na sua cabeça como se fosse uma ladainha. E aí você acredita nisso, então você não tenta outras coisas, você não procura outros profissionais, você fala, não, eu já tentei de tudo. Eu tinha esse discurso. E eu só mudei quando eu mudei em relação à comida, que eu vi que eu colocava comida num pedestal. Era como se fosse um Deus na minha vida. Eu te sirvo. Ela me escolhia, não era eu que escolhia. Entendeu? Quantos quilos você pesava, Mel? 86, e né, hoje? Fora gravidez. Gravidez quase cheguei a 100. Mas hoje eu estou com 66, então são 20 quilos a menos há 5 anos. E você conseguiu manter? Você está dentro desses 6% que você falou? Estou dentro dos 6%. Há quantos anos?
Há 5 anos. Exatos 5 anos. 5 anos, e eu estou assim, muito feliz com a vitória, porque realmente assim, eu conheço muita gente que volta a ganhar peso. Mas é porque a pessoa não descobre a causa. Ela não sabe onde estão os pensamentos dela, sabe? Eu tenho umas clientes que falam assim, eu sou viciada em doce. É viciada desde quando? Por quê? Onde começou isso? A pessoa não vasculha, então ela para, eu não tenho disciplina porque eu não faço exercício. Mas por que você não faz? Como que... Você já teve disciplina para fazer outras coisas? Porque se você já conseguiu outras coisas na vida, você consegue emagrecer também. É autossabotagem. Doutora Amir, você também percebe isso no seu consultório? Academia lotada, o pessoal procurando aí a Mel para saber mudar um pouco o pensamento, porque além de ter perdido, ela acho que foi estudar depois para tentar passar isso para outras pessoas, né, Mel? E o consultório do médico. Consultório... É milagre que o pessoal chega pedindo? O pessoal quer o projeto verão, né? Isso. Então, eu até falo, da dia 22 de dezembro eu já não atendo mais, porque ninguém procura mais também. Já está faltando 2, 3 dias para o Natal. Na festa, né? Todo mundo já entrega os pontos já, né? Falam, ano que vem eu começo. E esse ano aconteceu uma coisa até interessante, assim, a procura pela consulta aumentou no mês de dezembro em relação ao ano passado, mas não pensando em fazer a dieta ali em dezembro ou fazer algum tratamento no mês, mas já se programando para iniciar o ano com uma nova expectativa e já com tudo pronto e não ter desculpas mais para começar, né? Mas esse início de ano também, agora até final de janeiro, as consultas elas dão uma queda assim na procura, porque o pessoal começa a ficar mais assim, não, será que eu começo, não começo? O tratamento é para daqui 2, 3 meses, para poder voltar e ver um resultado. Então, muitos, às vezes, esperam o tratamento médico para depois do carnaval e investem na atividade física e na dieta. E resolve, né? Doutor? Em alguns casos, porque essa questão do emagrecimento é muito complexa, né? A gente passou a vida inteira achando que para emagrecer, basta você consumir menos e gastar mais. E não é tão simples assim. Envolvem várias questões, principalmente a questão comportamental. Né? É o que mais a gente vê e é onde é o calcanhar de Aquiles da maioria dos pacientes. É o comportamento, é o autossabotamento. Isso é muito importante, o que a Mel falou. Você tomar atitude. Os casos de maior sucesso que a gente tem no consultório são das pessoas disciplinadas. E as pessoas disciplinadas são as pessoas que não se sabotam. São pessoas que têm um histórico de vida, de vitórias em vários setores da vida. E que quando elas resolvem fazer o que tem que ser feito, aí flui. Então tem que ter disciplina, exercício físico, alimentação regular. Eu falo que a disciplina vai te levar a ter as outras coisas. E medicamento? Precisa aliar medicamento também? Depende da necessidade de cada um. Então, a nossa parte médica é fazer com que a gente identifique, de repente, algo orgânico que desabone a pessoa e que dificulte o emagrecimento. Até para poder falar para a pessoa, você está tranquilo, está tudo bem. O que falta é tomar a atitude de tomar as rédeas da sua vida. Mas, claro, que tem algumas falhas hormonais, algumas deficiências hormonais, algumas deficiências nutricionais, né, alguns nutrientes, que fazem com que você, por exemplo, não produza neurotransmissores que vão te ajudar a diminuir a compulsão, a diminuir o ataque, né, alimentar, aquela coisa louca de comer desvairadamente. Mel, você, para perder os 21 quilos em 5 meses, você usou medicamento? Nenhum medicamento. Nenhum. Eu fiz terapia, foi aí que eu fui reconhecendo a minha autossabotagem, foi na terapia. Depois eu tive um coach que me ajudou a manter. Mas assim, há muito tempo já que eu mantenho sozinha. Isso é importante. Isso é importante falar porque é justamente isso que a gente tem que falar. A medicação não é tudo. Inclusive, a maioria dos pacientes procuram a gente querendo uma medicação como se fosse uma muleta para poder andar. E eu sempre falo, você vai ficar usando para sempre isso? Então, é controlar o estresse com uma atividade física, onde ela entra muito bem no controle do estresse. É você aprender a dormir bem e, principalmente, ter o controle das suas emoções. A relação com a comida hoje é muito emocional. Né? As pessoas procuram conforto na comida. Né? E aproveitar que você falou de controle emocional, Wister, como que a gente pode fazer, né, esse controle emocional no esporte? Porque a gente sabe que a adrenalina é importante, às vezes a raiva que você passa no dia a dia, a sua agressividade, você tem que pôr ela para fora de alguma forma, né? E como que isso pode ser feito com o esporte? Então, hoje a atividade física está bem ampla, né? Tem um leque muito grande de modalidades que você pode estar utilizando no resultado do seu aluno,
seu cliente. Antigamente, o pessoal pensava que a atividade física na musculação era musculação na academia, na ergometria, ritmos, era só isso. Hoje em dia mudou muito. Está tendo até ginástica olímpica dentro das academias, aula de tecido, né? Deu uma diversificada muito grande. Ou seja, o nosso cliente, o nosso aluno, ele tem a opção hoje de escolher o que ele mais gosta. Então, o que a gente faz? Primeiramente, quando o nosso aluno chega na academia, na primeira aula logo a gente faz tipo uma anamnese, umas perguntas, o seu histórico de atividade física, como que foi, hoje para entender o que ele mais se identifica. Dentro do que ele mais se identifica, a gente vai potencializar os exercícios para que ele atinja próximo o seu limite no momento, se ele é iniciante, intermediário ou avançado. Assim fazendo acelerar o metabolismo, ganhar fortalecimento. Então, por exemplo, hoje eu comecei na área trabalhando com musculação e eu era atleta de jiu-jitsu, por exemplo, né? Eu gostava de jiu-jitsu. E conforme eu fui trabalhando na musculação, eu fui vendo essa necessidade, como os alunos iam para a academia forçados a fazer algo que não gostavam. E aí houve a curiosidade de fazer vários cursos, né, de boxe, eu dou aula de boxe, de MMA, de jiu-jitsu, de musculação, crossfit. Então eu tive que abrir o meu leque para quando o meu cliente chegar até mim, para entender a necessidade dele. Igual o doutor Amir falou sobre a questão de ser personalizada essa consulta, também a atividade física tem que levar em conta tudo isso. Com certeza. O resultado, se ele jogar futevôlei, se ele fizer musculação, se ele fizer boxe, ele vai ter resultado com uma boa alimentação, se ele estiver bem motivado, né, se tiver esse acompanhamento do nutrólogo, do nutricionista, ele vai ter esse acompanhamento, ele vai ter bons profissionais incentivando sempre, deixando ele focado e não tem como dar errado. E se tiver assiduidade também, né? Não adianta fazer um exercício hoje, a academia uma semana, um mês e parar. Sim, aí a gente, o que acontece? Dentro da minha área, hoje eu trabalho muito esse lado do coach, né, que é bem falado, de trabalhar com o aluno, a motivação dia a dia. O dia que ele está mais motivado, trabalhar os lados que ele tem mais deficiência, o dia que ele está menos motivado, fazer exercício com que ele tenha mais facilidade e sempre mostrando o benefício, mostrar os resultados mensalmente, numa avaliação física, que ele está evoluindo, que vale a pena ele seguir. Você percebe isso, então, do certeza. aluno, quando ele não está com vontade de a continuar na academia, desmotivado? Hoje, a metodologia de trabalho dos personagens evoluiu bastante. Então, temos um trabalho com cronograma, montado mensalmente, anualmente, dependendo do nível, né? E montamos sempre desafios, metas, treinamento em circuito. Então, a gente está sempre mudando, inovando no treinamento para o aluno sentir que é algo novo hoje na aula dele. Então, isso já traz ele para a academia com menos peso, né? Sentindo como se não fosse um remédio. Ele já vem com algo diferente. Fosse uma obrigação, né? Isso, perfeito. A Mel teve um grande aliado aí, uma grande aliada para emagrecer, que foi a atividade física. Qual que foi e como isso mudou sua vida? Pois eu estava lembrando aqui, né, da Zumba, porque eu era publicitária, trabalhava em agência de propaganda, e aí eu me vi assim, eu falei, gente, eu vou ter que decidir agora, porque eu comecei a dar aula de Zumba, eu fiz o curso, e eu falei, bom, agora eu vou ter que decidir, porque eu não tinha como trabalhar. Primeiro você começou a fazer a aula de Zumba, você estava com quantos quilos, Mel? Eu estava com 86. E era difícil até fazer os movimentos ou não? Era, eu saía muito vermelha, assim, bem suave. E aí eu resolvi me tornar professora, porque eu gostei tanto, eu vi resultado já, assim, logo no início. Falei, gente, eu vou fazer isso, eu não quero ficar mais em agência. Não que eu, assim, não estou menosprezando a profissão, mas é que eu me identifiquei com a Zumba e falei, gente, isso vai mudar a minha vida. E aí eu comecei a dar aula mesmo obesa. Tanto é que eu pensei, gente, será que alguém vai querer fazer aula comigo? Mas eu consegui a aluna, foi até numa igreja, eu comecei a dar aula numa igreja. E aí as pessoas começaram a gostar e eu falei, gente, eu vou fazer educação física. E agora eu me formei em educação física. Ou seja, um hábito muda toda a sua vida. O meu começou com a Zumba. Na verdade, tudo começou com o exercício físico. Que aí eu vi, eu falei, poxa, se eu conseguir fazer exercício, eu achava que eu não conseguia, por causa do sobrepeso. Agora eu posso mudar a alimentação. Você também é palestrante, né? Sim. Para contar a sua superação. Quais são as principais dicas que você fala nessa sua palestra para as pessoas? Eu falo bastante lá, mas eu falo muito sobre essa questão da sabotagem, que é isso que pega, que eu vejo nas clientes, são mais de 20 sabotadores do emagrecimento. Teve um instituto que fez essa pesquisa. Tem muita coisa que a pessoa pensa, assim, às vezes a pessoa é muito ligada na família, e a família tem muito problema de obesidade. E se ela sair dessa família, ela vai se sentir fora do grupo. Então isso você tem que trabalhar. Sabe? Como assim? Não entendi. Sabotadores, explica melhor. Tipo assim, são pensamentos.
Mas assim, você tem que perguntar. O coach, na verdade, o coach puro, são perguntas que você faz para a pessoa para extrair dela o que ela pode fazer. Porque o coach não é um aconselhador. O coach é um treinador de mente. Na verdade, ele vai ajudar o cliente a perceber o que está acontecendo. Esse que é o coach verdadeiro. E aí, assim, minha cliente uma vez falou para mim assim, mas eu não consigo ficar longe da minha família e eles só se reúnem para comer. Então, ela teve que fazer todo um trabalho para ela começar a fazer a própria comida dela. Porque tem uma onda se ela continuasse... contra, né? Tem uma onda contra. Isso, tinha uma onda contra. Ela ia se sentir fora do grupo. Então, isso era uma autossabotagem específica dela. Então, cada um tem um, né? A gente vai agora para um rápido intervalo e depois a gente vai ficar sabendo o que o goianiense está aprontando para tentar perder esses quilinhos extras que ganhou no final de 2017. É daqui a pouquinho. Fique com a gente. Tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. 1, 2 e 3, é sem parar. Mais uma vez. Cuando estás bien te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame. O Sobre Todas as Coisas já está de volta e hoje nós estamos discutindo emagrecer com saúde. Aqui no estúdio conosco estão o Wister Bessa, personal trainer, ele também é especialista em lutas como boxe e jiu-jitsu, a Mel Lima, que é professora de dança e coaching de emagrecimento, e o Amir Saad, médico do esporte, nutrólogo e endócrino, correto? Isso aí. Muita coisa na ficha aqui, vamos conferir para ver se não sai nada errado, gente. E depois das festas de fim de ano, janeiro é o mês de correr muito mais e literalmente para perder os quilos extras. E a nossa repórter Danusa Azevedo foi até as ruas para saber como que anda esse plano do goianiense. Janeiro, muita gente aproveita o ano novo para perder uma coisinha que ganhou no ano passado. Aqueles quilinhos extras. E aqui em Goiânia, é claro, não é diferente. Academias estão lotadas e quem prefere fazer exercício assim ao ar livre, procura um dos parques da cidade, como esse daqui que eu tô, que é o Vaca Brava. E você aí de casa que está querendo emagrecer ou ter uma vida mais saudável, o que você está fazendo para alcançar o seu objetivo? Eu dou uma variada, sempre que eu posso eu tento fazer uma dietinha, meio que é difícil, né? Mas a gente sempre dá uma caminhada, sempre dá uma corridinha para manter um pouquinho a forma. Exercício, não tomo refrigerante, me cuido muitíssimo bem, adoro me cuidar. E através da caminhada faço com que eu coma melhor e comece a escolher o que devo comer para manter em forma. E estar de bem, bom sono, tudo nos favorece. Eu faço caminhadas, eu cuido da alimentação, procuro comer sempre coisas saudáveis, né? Nada de muita gordura. É claro que às vezes a gente sai para comer fora e tem que comer, né? Mas em casa, o que dá para me controlar, eu controlo. Exercício físico, para quem não acredita, é uma verdade pura. A gente é saúde. Se eu soubesse disso há muitos anos, há 50 anos atrás, eu teria me cuidado melhor. Esta nutricionista fala que dieta maluca não leva ninguém a lugar nenhum. A pessoa ela pode desmaiar, ela pode ter uma hipoglicemia, ela pode ficar fraca, ela pode passar mal. Mas o resultado é muito melhor quando você une a dieta a uma rotina de exercícios. O paralelo do trabalho do educador, do profissional de educação física com o nutricionista é primordial. Para o objetivo de emagrecimento, a gente pensa em emagrecimento em balanço calórico negativo, que é queimar mais caloria do que você consome. Então não adianta você vir na academia queimar as 500, 600 calorias se você não vai conseguir ter um balanço calórico negativo. O Elias é médico e voltou esse mês para as atividades. Ele sabe bem a importância que uma atividade física tem para a saúde. Depois de um ano parado, resolvi voltar à academia justamente para a gente exercitar o corpo mesmo, né? A gente não pode ficar parado e principalmente para a gente ter um condicionamento físico e, consequentemente, uma boa saúde, né? Não só agora, mas para o futuro. O importante é não ficar parado, né? A reportagem da Danusa mostrou as academias lotadas e as pistas de Cooper também. Pergunto para o doutor Amir, as pessoas estão mais conscientes, estão cuidando mais da saúde do corpo, doutor? Estão sim, graças a Deus estão. É que ainda tem muita informação controversa, né? Assim, uma hora
um alimento entra como vilão, outra hora ele sai, e as pessoas, em vez de buscar ajuda profissional, elas estão se pautando muito em redes sociais, então tem muita coisa que deve ser filtrada, né? Tem muito Instagram, muito blog que é bom, mas tem muitos que são ruins. Então, assim, e aí acaba gerando mais dúvida nas pessoas. O que eu vejo isso no dia a dia, no consultório, as pessoas chegam armadas de perguntas, e perguntas assim, como se alguém quisesse reinventar a roda. Ali foi falado da questão do gasto energético, né? A gente sabe que não é só isso. Isso também deve ser feito quando você tem um objetivo de emagrecer. Mas a gente sabe que se você não tiver com um corpo harmonioso, em termos de hormônios, de nutrientes, se você não tiver com o teu intestino funcionando bem, se você não tiver com uma harmonia que a pessoa ela acaba engordando porque ela está doente. Então, isso é importante deixar claro. Muitas vezes o obeso foi declarado como preguiçoso, como um que não tem força de vontade, como uma pessoa, um fracassado. E não é só isso, né? Não é isso. O comportamento, igual quando eu falo, para você ter certeza que é só o seu comportamento que vai te ajudar, você tem que primeiro excluir qualquer patologia que possa te atrapalhar. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um hipotiroidismo, o hipotiroidismo não é só que faz engordar. O hipotiroidismo, principalmente na mulher, ele altera o comportamento da pessoa também. Então, como é que você vai ir para uma sessão de coaching, né, se você não tem certeza que a pessoa está organicamente saudável? Porque nem a sessão de coaching vai ajudar a pessoa se você não conseguir ter certeza que não tem nada atrapalhando organicamente. Porque o coaching vai ajudar muito na questão comportamental, a questão de te ajudar a refazer o pensamento. Mudar os hábitos. Você largar principalmente crenças dominantes. Crenças que te fazem permanecer no lugar onde você está e não quer sair. Onde você muitas vezes vai ter a sensação de estar patinando. Né? Então, mas eu tenho que ter certeza que não existe nessa pessoa doença orgânica que atrapalhe ela até nisso. E aí depois que tudo isso está estabelecido e está reorganizado, e se ela continuar não progredindo e não tendo sucesso, aí sim a gente pensar em causas psicológicas ou mentais. Né? Uma entrevistada falou que não toma refrigerante e que ela faz exercício regularmente. O refrigerante realmente o refrigerante, engorda? Sim, o refrigerante, além de engordar, né, porque é rico em açúcar, é rico em carboidrato ruim, tem outras substâncias que prejudicam o organismo. Né? A gente sabe, assim como o suco de caixinha também. Muita gente quer... não bebo refrigerante, mas tomo suco de caixinha. Está trocando 6 por meia dúzia, entendeu? Só não está bebendo uma com gás e outra sem gás. A diferença é essa, né? Até o suco de caixinha tem aquela indicação assim, néctar da fruta. As pessoas pensam assim que néctar é o melhor que há na fruta. Na verdade é o integral. Açúcar, né? E aí o problema é a questão de legislação da indústria de alimentos, que é usado para você poder identificar o que é néctar, o que é suco, quantos % tem que ter da fruta. Na verdade, gente, nada substitui você comer a fruta. Porque a gente sabe que a gente vai ter vários benefícios comendo a fruta, né? Wister, queria que você comentasse isso que o doutor Amir falou, da academia, né? A pessoa já está lá há bastante tempo e realmente percebe isso, que não está perdendo o peso. Como é que é essa conversa para integrar as especialidades, né? Vocês indicam para o nutricionista, para o nutrólogo? É perceptível no dia a dia, assim, que a pessoa, por exemplo, fazendo uma luta, que está muito na moda, ela teria que perder tantos quilos em um mês e não está perdendo? Então, o aluno, quando ele começa a atividade física, ele sempre, no nível iniciante ou intermediário, já acusa a falta de condicionamento físico, falta de resistência, e por o corpo estar com déficit, né, tanto de vitaminas e tal. E a primeira opção que a gente dá para o nosso cliente, nosso aluno, é ele procurar um nutrólogo, um nutricionista, para que possa fazer um acompanhamento. A nossa parte é fazer com que o aluno ele consiga fazer de forma correta os exercícios mais eficazes, porque tem aqueles mitos de esse exercício é melhor que o outro, não. E tem muitas vezes exercícios que você faz errado, acaba lesionando em vez de trazer benefícios. Então, a nossa função é fazer com que o aluno obtenha excelentes resultados, mas não tem como ter o resultado tão positivo se não tiver esse acompanhamento, essa equipe multidisciplinar. E sempre tem a dúvida, né? Como perder peso e ganhar massa muscular. Como é que a gente faz para manter esse equilíbrio? Existe uma fórmula? Não existe uma fórmula, porque tem a questão que o Dr. Amir falou sobre a questão de fibras, né?
Um método de treinamento tensional, que é para ganho de músculo, treinamento de força, nem sempre é o mesmo treino que eu passo para fulano A, fulano B e fulano C. Então, tem que entender que essa individualidade de cada um tem que ser respeitada. E fisiologicamente falando, isso é impossível. Isso. Ninguém ganha massa muscular, ninguém transforma gordura em massa muscular. Não existe nenhum mutante, nenhum ser humano capaz de fazer isso. O que a gente faz é que no processo de emagrecimento você tenta amenizar o catabolismo, que é a perca de massa muscular, e focar na queima de gordura. Mas mesmo assim, quando a gente tenta focar nisso, o paciente acaba ganhando um pouquinho de massa muscular e perdendo gordura. E aí criou-se esse jargão de troca de massa muscular por gordura. Isso fisiologicamente é impossível, não existe uma troca. Muitas vezes depende muito do biotipo do paciente. Existem biotipos onde o paciente tem mais facilidade de ganhar gordura, ganhar massa muscular e perder. Então isso tem que ser bem interpretado por uma boa nutricionista, um bom nutrólogo, levado essa informação para o educador físico, para que ele saiba, de acordo com a morfologia corporal de cada um, qual seria a atividade física melhor. Mas eu acho que o Issa vai concordar, a melhor atividade física é aquela que o paciente gosta, que vai fazer ele ter mais frequência e assiduidade. Não adianta você obrigar, a pessoa já está acima do peso, que não é nada legal. A pessoa não gosta de fazer atividade física, musculação, você vai obrigar ela a fazer? Tenta, hoje as academias, como o Issa falou, tem uma gama de opção. Então tenta fazer ela frequentar, ir conhecer a academia, onde ela possa encontrar uma atividade. Igual a Mel mesmo falou, ela começou com a zumba, né? Que era uma atividade prazerosa para ela. E no início, até que perguntar, Mel, quantas vezes você fazia zumba por semana, quando você descobriu como aluna? Você descobriu a zumba foi nos Estados Unidos? Foi, a primeira aula eu fiz nos Estados Unidos. Aí eu apaixonei e aí a minha sogra falou, você tem que fazer o curso. E era 2 vezes na semana que eu fazia. E eu percebi, era assim, 2 quilos por semana às vezes. E você não faltava nem nada? Não, e aí isso me deu motivação para mudar a alimentação. Agora a gente quer saber dicas práticas, Mel, assim, estratégias para esconder o leite condensado, né? Assim, trocas saudáveis, conta o que você teve que fazer e passa a dica pra gente, que a gente sabe que não é milagre. Não, eu aprendi muita coisa com a minha Nutri, né? Porque como ele falou, eu achei bem importante ele falar, é uma equipe multidisciplinar que a gente tem que estar... Emagrecimento é algo complexo, porque eu trabalho com uma Nutri, com uma endocrinologista e com uma psicóloga. Porque cada caso é um caso, né? Você teve depressão, né, Mel? Você falou isso nas suas redes sociais, né? Tive o sobrepeso. Assumiu. Me levou à depressão e a depressão me levava ao sobrepeso. Eu vivia num ciclo, vivia assim. Mas eu esqueci o que você perguntou. As dicas práticas, né? Onde esconder o leite condensado. Então, esse negócio de esconder, eu compre, não né? tenho. Não compro, Outra dica não tem também, pode ter um dia de pé na jaca quem está de dieta, Mel? Então, eu não uso essa coisa assim, de pé na jaca, lixo. Eu mudei meu pensamento, porque o que eu pensava antes? Eu não gosto da palavra dieta, né? Então, nunca falei pra mim, agora eu vou entrar na dieta, depois eu volto a comer normal. Não existe esse negócio de fazer dieta e voltar a comer normal. Não, eu agora quero ser saudável. Não, agora eu vou cuidar da minha saúde. Então, muitas vezes, quando eu me vejo num lugar assim, tá cheio de guloseima, eu prefiro entrar nas minhas roupas do que me empanturrar nesse lugar aqui, entende? Então, é uma troca de pensamentos. Você tem que observar, porque os pensamentos são muito sutis. Não, só hoje. É sempre assim, né? Não, só hoje, só mais essa semana, só mais... Aí vai... Então, nem um dia. Você fala do pé na jaca? Pé na jaca, sair da dieta para fugir da rotina. Não, planejar pé na jaca nunca. Eu costumo falar que tratar o obeso, a pessoa que está sobrepeso, que tem um descontrole com a comida, é como você tratar um viciado, um drogado, um alcoólatra. E a frase do A é sempre, né, eu estou limpo por mais um dia. E é mais ou menos, não que você nunca mais vai poder comer uma comida que é saborosa, que tem um carboidrato refinado, não, nunca, eu falo sempre para meus pacientes, nunca é muito tempo. Mas eu acho que o que acontece muito é a inversão das coisas. As pessoas fazem o que é exceção como regra, e não fazem a regra como exceção. Doutor, a gente sabe que comer engorda. Tem alimentos que ajudam a perder peso? Por exemplo, suco detox,
suco detox e também chá verde, que o pessoal fala tanto no chá verde, ajuda? Pessoal, não, isso tem que estar dentro de um contexto de vida saudável. Não adianta você tomar um suco verde de manhã em jejum e o resto do seu dia não está equilibrado. Não adianta você tomar um chá de hibiscus, um chá diurético, onde você vai tirar a retenção de líquido, e você não está dentro de um lifestyle mais saudável. Eu não posso nem te contar o que eu já fiz e coloquei no Instagram. Um chá de hibisco com chocolate. E não era chocolate bem amargo. Assim, acontece com todo mundo, né? Tem que retomar. É o contexto do teu dia que vai prevalecer. É o que você faz ao longo do dia, e não num ato isolado. Então, assim, eu conheço... tem pessoas que depois que chegam na meta de peso batido, elas conseguem pegar uma refeição do final de semana e comer comida que teoricamente não é saudável. Só que você tem que estar consciente. Não, eu estou comendo algo que não é saudável, mas isso é uma exceção. Isso não é a regra. Eu brinco. As pessoas vão... comem errado a semana inteira, e no final de semana quer postar um prato de salada no Instagram. E falar que é saudável. Doutor, eu faço dieta de segunda a sexta, só no final de semana o final de semana começa para algumas pessoas na sexta, na hora do almoço, e acaba domingo à noite. É quase um terço da semana. E é suficientemente possível você sabotar toda a sua semana no final de semana. Wister, em relação ao treinamento que se faz para mulheres e homens, né? Qual que é a principal diferença, né? A gente vê que agora no verão as mulheres querem muito perder peso. O que seria indicado para as nossas telespectadoras que estão assistindo ao programa? Então, sobre o treinamento, não tem esse treinamento para mulher, não tem esse treinamento para homem. Mulher malha braço, mulher malha perna, homem é a mesma coisa, homem deve malhar perna, né? É essencial. A questão é, a cereja do bolo, na verdade... Não pode falar cereja do bolo no programa, tem que ser o alface, né, da salada. Então, o detalhe mais importante, eu acredito... O detalhe mais importante, eu acredito que seja o seguinte, é você encarar alguma atividade, é o ponto de partida, né? A sua atitude de encarar a atividade como algo que você está querendo mudar. Então, quando você chega numa academia, que seja no parque ou com um grupo de amigos para fazer atividade física, tem um planejamento. Se você está vendo pequenos resultados, isso vai estar motivando você cada vez a ter mais resultados. Então, a mulher pode fazer um treinamento de musculação, ela pode fazer boxe, ela pode fazer treinamento funcional, o homem também. O que vai determinar os resultados em questão de ganho de massa muscular ou perda de gordura, esse trabalho dessa equipe, onde o professor vai direcionar aquele método de treinamento ideal para aquele objetivo que o nutrólogo ou a nutricionista determinou nesse mês. Por exemplo, para esse mês a gente vai perder 3% de gordura, ganhar 1,5 kg de massa muscular, pronto. Próximo mês você perdeu muita gordura, está faltando massa muscular, então vou ligar para o seu personal, vou pedir para ele intensificar exercícios assim. Então tem essa troca de informações para que possa bater tanto o treinamento com a alimentação, a dieta que foi passada, né, o cardápio, porque não adianta eu fazer um treinamento que vem na minha cabeça, que eu vi lá, achei legal, e ele não está dentro do contexto que foi passado. Eu acho que essa questão das metas, acho que acaba motivando as pessoas, né, anotar. Você fazia isso, Mel, colocar a meta e depois tentar superá-la e outras? Eu tentei isso por vários anos, essa questão de escrever metas, que eu ensino isso para os clientes a fazer. Comigo não funcionou. Mas uma prova de que tudo é personalizado, né? Nada vale para... Comigo não funcionou. Eu tive realmente que passar por uma terapia porque eu tinha outros traumas. Então, quando a questão é trauma, você tem que ir para o psicólogo. Igual quando a questão orgânica, né? Exatamente. O doutor falou assim. O que eu sempre falo com meus pacientes é que as metas têm que serem metas palpáveis. Às vezes a paciente chega 30 quilos a mais, ela fala, doutor, eu estou com 80, eu quero pesar 50, porque eu já pesei 50. Tá, você já pesou 50 em que época da sua vida? Seu metabolismo era outro, a sua realidade de vida era outra. Então, vamos estabelecer uma meta onde você consiga visualizar. Isso tem a ver até com uma coisa do coach, né? Então, assim, vamos decidir uma meta de 5 quilos. Chegou nos 5 quilos, vamos mais 5. E vamos. Porque senão, perder 30 quilos... Gradativamente. Exatamente. Né? Então, isso modifica o jeito de pensar e de encarar aquela realidade, né? Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora para o Wister, a Letícia Gomes, da Vila Nova. Ela fala que mora no 7º andar e que sobe e desce escada 2 vezes ao dia. Está valendo esse exercício para ela? Então, o que acontece? O treinamento, há um tempo atrás, era encarado assim. Eu tinha que ir na academia e ficar 1, 2 ou 3 horas, né? E hoje em dia não é bem assim. Tem estudos científicos provando que o método hoje de alta intensidade, claro, respeitando
indivíduo, né, o limite que ele está hoje, a intensidade. De curta duração, com a intensidade ideal, é muito melhor você ficar 30, 40 minutos do que 1 hora, 2 horas na academia. O que acontece, o que eu quero dizer, a questão dela fazer a escadaria que a gente fala, subir e descer, às vezes no momento ela não tem um condicionamento ideal, resistência na perna, então ela vai mais caminhar subindo do que fazer um HIIT, de subir correndo, descer andando. Então, o ideal mesmo é ela descer pela escada, ir para uma academia, procurar um profissional que vai orientá-la de forma personalizada. No começo, o primeiro mês, vai fazer um treinamento de HIIT, depois a gente vai fazer trabalho de prancha, fortalecer seu core, trabalho de isometria nas pernas, aí ela vai ganhando resistência e vai potencializar no mês seguinte um trabalho de hipertrofia que seja, ou de metabólico para emagrecer. A escadaria não é que é errado, só que a mesma questão. A gente tinha aquela consciência que correr constantemente na praça 10 voltas eu vou emagrecer, e isso não emagrece. Então, o que vai fazer você, de certa forma, acelerar o seu metabolismo são treinamentos ideais para aquele indivíduo, aquela fase com que faça acelerar o seu metabolismo. Nem sempre suar quer dizer emagrecer. Você está falando de correr. Não adianta você correr 30 quilômetros por semana e exagerar na alimentação. Por exemplo. Só deixa eu interromper aqui. Ela tem, assim, propriedade de causa para falar, porque ela é maratonista, está sempre correndo. Corro 30 quilômetros por semana. Isso. Mas se você não alimenta corretamente, o seu corpo vai estar intoxicado, não vai aproveitar bem, né? Que seja suplementação ou não vai ser bem aproveitado com um bom rendimento. Porque as pessoas falam assim, nossa, você corre tudo isso, pode comer à vontade. Eu falo muito isso para os pacientes. Às vezes o paciente não começou a fazer atividade física ainda e quer começar a atividade física e a dieta. Eu falo assim, e você vê que o paciente não está motivado, você fala, não, primeiro começa a dieta. Porque a atividade física sem a dieta é só um esforço que você vai fazer. Você pode se lesionar e pode se desmotivar ainda. Então, a gente vê isso na prática, estudos mostram isso. É que quando você une a atividade física e a dieta, você cria um lifestyle, você cria uma realidade na tua vida diferente. Você, antes de jacar, você vai pensar, poxa, hoje eu me matei na academia, por que eu vou comer esse negócio? Então, não é que a atividade física vai fazer você emagrecer. Você pode se matar. Se você não mudar a tua alimentação, nada vai acontecer. E em muitos casos você tem que fazer mais de uma atividade física. Exatamente. Não apenas, né? É a questão da consciência, que a gente vai continuar vendo, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una... Sobre todas as coisas desta noite, já está de volta, discutindo emagrecer com saúde com o personal trainer Wister Bessa, a professora de Zumba e Coaching Mel de Lima e o Dr. Amir Saad, médico endocrinologista e nutrólogo. Uma pergunta, doutor Amir, eu queria saber sobre a vitamina D. Porque hoje em dia a maioria da população tem déficit de vitamina D. Qualquer pessoa, quando vai fazer esse exame laboratorial, percebe isso. Ela pode influenciar no peso? Por exemplo, alguém que regula a vitamina D, ela pode, de repente, começar a emagrecer ou não engordar mais? O que a gente hoje tem visto é que a vitamina D, ela principalmente na questão as pessoas, existe uma relação entre baixo nível de vitamina D e obesidade. A gente ainda não sabe se isso é uma causa-efeito. Se a baixa de vitamina D leva à obesidade. Até porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que é isso? Ela tem predileção ao meio lipolítico, o meio gorduroso. Então, às vezes, quando você faz o exame da vitamina D num obeso, não significa que ele tem baixa vitamina D. Ele tem vitamina D translocada. A vitamina D está no tecido adiposo dele e não no sangue. Então, a gente ainda está esperando e está investigando, os estudos ainda estão concluindo se existe uma causa-efeito, sim. A gente sabe que, por exemplo, baixa vitamina D pode levar a um prejuízo no controle da insulina e da glicose. Pacientes diabéticos, por exemplo, a maioria tem um nível de vitamina D baixo. E quando você suplementa com vitamina D e volta a ter vitamina D em níveis normais, você tem um melhor controle glicêmico. E a gente sabe que a vitamina D em níveis ótimos melhora a ação do receptor da insulina mediante a célula. Então você consegue ter uma eficácia e diminuir a resistência insulínica que existe no diabético. O obeso também
ter uma resistência insulínica instalada, quase todos os obesos. E toda essa, quando você, digamos, conserta aí a questão da insulina, isso vai influenciar no peso da pessoa? Sim, porque a insulina ela não serve simplesmente para controlar os níveis de açúcar. Essa é uma ação metabólica dela, mas a insulina é um hormônio altamente anabólico. Só que quando a gente fala de anabolismo, não é ganhar massa muscular, não é só aquele cara fortão. O anabolismo, por definição, é aumento do tamanho corpóreo, seja as custas de gordura, seja as custas de massa muscular. O que vai mudar isso é o que você come, né? Então a insulina, ela acaba, se você consegue controlar os níveis de insulina, por que se fala hoje de dieta low carb, dieta cetogênica, dieta paleolítica, as dietas de baixo carboidrato? Porque quando você ingere menos carboidrato refinado, carboidrato de alto índice glicêmico, você consegue manter a tua insulina mais estável. E você não tem picos de insulina ao longo do dia. Doutor, qual que é a relação entre altura e peso de uma pessoa? Como assim, a relação? Com a quantidade de massa corporal. Então, o que eles falam do IMC, né? O IMC é um cálculo matemático, né? Que você divide o peso pela altura ao quadrado, e existem valores de referência para estar dentro da normalidade, você colocar a pessoa como obeso grau 1, grau 2, grau 3, ou sobrepeso. Tem que fazer aquela continha, então. Mas só que isso também é uma coisa que a gente, isso serve para rastrear. Por exemplo, eu sempre dou exemplo, você pega um fisiculturista. O fisiculturista é um cara pesado, ele tem grande volume de massa muscular, mas tem um percentual de gordura baixo. Ele é uma pessoa obesa? Não é. Ele é uma pessoa gorda? Não é. Ele é uma pessoa pesada. Então, existem muitas... Então, hoje, você classificar a pessoa pelo nível de gordura que ela tem no corpo é muito mais fidedigno do que só fazer essa conta. Wister, em relação à tecnologia, ela pode ser aliada na perda de peso, aplicativos, né? Como que isso está? Dê dicas aí pra gente. Então, eu adoro aplicativos. No caso, pra gente usar o HIIT, por exemplo, eu tenho aplicativos para o iPhone, aplicativos para os Androids, porque os alunos normalmente da academia, eu não falo alunos somente de academia, mas que fazem treinamento no parque, nós sempre orientamos um treinamento para quem tem essa dificuldade de fazer exercício sozinho. Então a gente indica os aplicativos para eles baixarem por tempo. Então a gente monta um circuito por tempo, por exemplo, 40x20 corrida. Então é mais fácil de a pessoa visualizar o tempo de corrida do que ficar simplesmente correndo aleatório ou agachando aleatoriamente. Então esse tipo de aplicativo eu uso bastante e é muito positivo, porque os alunos eles ficam surpresos com uma coisa tão simples que faz uma diferença tão grande no treinamento, né? Esse é um dos aplicativos que a gente passa. Então, na verdade, a atividade física não depende somente do aplicativo. Uma das formas que a gente, pela tecnologia hoje, são os relógios, por exemplo, né? Tem o Polar, por exemplo, que eu tenho meus alunos usam bastante, que afere a questão da frequência, quanto que está dependendo o nível de treinamento, às vezes está muito alto, é importante ter esse frequencímetro ali para você ver se está 180 batimentos, se está quase 200, se está 140. Às vezes você está correndo a quantidade de uma velocidade baixa no momento, que a sua frequência está tão baixa que não vai dar em nada. Então, essa questão de você controlar batimento, queimas de calorias, é uma forma de você ter dados, tanto para você, por sua segurança, sua e do aluno, né? Quanto o aluno também ficar motivado, ver uma coisa diferente, um treinamento diferente. Né? Então, a tecnologia hoje está acompanhando a atividade física. É uma aliada mesmo. E também tem aplicativos que cobram resultados, né? Que além de monitorar, de te dar todas essas dicas aí que você falou, também ele te mostra que você precisa ir mais além. Não é Por isso? exemplo, tem não vou falar assim, a marca eu não me lembro, mas até inclusive eu estou olhando para os meus alunos do treinamento que a gente vai passar agora. Ele joga por Bluetooth na televisão, no tablet, e você acompanha os gráficos de intensidade, ele mostra quantos % que você está fazendo, então é super bacana. Tipo assim, você atingiu a meta, senão ele fala, você precisa mais, tem que correr mais tantos quilômetros, tem que malhar mais quantos minutos. Né? Na verdade, não tem como o aplicativo ele adivinhar isso, né? Porque, por exemplo, você começa, vou dar um exemplo, assim, a pessoa que ela acha que joga futebol 2 vezes por semana é atleta. Ele vai para uma academia fazer um trabalho de HIIT, que é uma intensidade totalmente diferente, um estímulo diferente. Ele corre porque ele é bom no campo para fazer os tiros, sprint, né? Mas na hora que começa esse tipo de treinamento com um método diferente, a frequência dele sobe tanto, ele não consegue acompanhar
a via respiratória e ele começa a passar mal e começa a parar. Então, a questão do aplicativo, ele não tem como dosar 100%, assim, não é 100% confiável, né? Tem uma pergunta de um telespectador para Mel. Luiz Antônio Freitas, ele é do centro de Goiânia, ele fala que tem uma vida agitada, trabalha o dia inteiro e que é complicado ele fazer a alimentação na hora certa. Tem uma dica para ele poder manter a dieta dele e ele perder peso? Eu já ajudei muitos clientes assim, tem que ter um planejamento, ele tem que parar pelo menos um dia na semana, ou ele vai fazer a comida dele congelar, ou senão ele vai planejar no começo do dia o que ele vai comer, porque senão vai comer qualquer besteira na rua. Isso é o que mais pega, aliás, é a questão do planejamento. O que você vai comer no lanche, né? Porque se alguém chega com bolo, alguém chega com café, aí você entra naquilo ali, aquilo não te alimenta bem, né? E isso acaba virando um ciclo também de doce, né? De açúcar, de carboidrato, que aí a pessoa vicia naquilo e fala, chega lá no meu consultório e fala assim, eu sou viciada em doce, eu sou viciada em carboidrato. Mas é porque você está repetindo as ações, não está percebendo, está vivendo no automático. Está vivendo automático, não tenta outras coisas. A gente, todo o programa, a gente dá dicas de filmes sobre o tema. E hoje é um documentário brasileiro que chama Além do Peso, dirigido pela cineasta Stella Renner. O longa analisa a qualidade da alimentação e o efeito da publicidade. A Darmélia assistiu o documentário, né, Darmélia? Eu assisti, ele mostra o modo de vida de várias pessoas no Brasil, né? Como as pessoas, independente da classe social, consomem produtos industrializados, como refrigerante, aquelas batatas ensacadas, né, que vem, né, industrializada. E fala da quantidade de açúcares e de gorduras também. Mostra crianças obesas, né, acima do peso, e também que o que o pai come é exemplo para o filho, né? Então tem que ter muito cuidado aí. E aborda a importância da educação nutricional. É bem interessante. Quer dizer, a gente tem que começar desde criança. E aí eu pergunto para o doutor Amir se realmente vale aquela máxima, né? A gente tem que comer mais o que se descasca do que o que se desembala. É por aí mesmo a diferença entre a nossa alimentação e a alimentação, por exemplo, da minha avó, da minha bisavó? Sim, perfeito. É o que a gente fala muito, comer comida de verdade. Muitas vezes o paciente quer chegar, ainda nem faz atividade física, nem sabe comer. Aí, doutor, vou começar a fazer atividade física, já posso entrar com um suplemento? Tal. Não, calma. Você nem aprendeu a comer ainda. Então, o primeiro passo é limpar a alimentação. E limpar a alimentação é tirar o industrializado. A comida de verdade, ela não tem rótulo. Você pega uma maçã, você sabe que é uma maçã. Você pega um pedaço de carne, você sabe que é carne. Você pega uma banana, você sabe que é uma banana. Comida de verdade. Né? O que está dentro do saquinho ou dentro de um pote não é de verdade. Aquilo passou por processo. Aquilo, hoje se fala muito da lactose, né? Glúten, essas coisas. Eu sempre falo, o pior problema do leite não é a lactose hoje. O pior problema do leite é ele estar dentro de uma caixinha. A gente que é de cultura do campo, que, né, todo mundo tem um link muito grande com o campo, a gente sabe que um leite, se você tirar ali da vaca rapidinho e não tomar ele em 2, 3 horas, ele coalha. Então, como é que você toma um negócio ficando numa gôndola de supermercado por 6 meses e não estraga? Então, existe muito mitos, né? Sim, e os mitos existem a toda hora, e toda hora um mito cai e aparece outro. Pois é, né? Dentro desse pensamento aí, a Luana Jardim da Silva, de Trindade, mandou uma pergunta e acredito que é melhor para o senhor responder. Os produtos Diet Zero, Light ajudam no emagrecimento? Tudo depende do contexto. Pode ajudar e pode não ajudar. Eu acho que quando você tem um produto light, significa que ele tem menos um produto lá, geralmente menos açúcar, mas é substituído com outras substâncias que podem ainda aguçar a vontade de você comer. Hoje tem um estudo mostrando que o uso de adoçante, ele pode levar também a um pico de insulina, porque ele vai estimular o centro do cérebro a te dar mais vontade de comer carboidrato. Então, assim, quando você come um diet, come um light, se você não for uma pessoa, por exemplo, diabética, uma pessoa onde realmente precisa ter restrição do açúcar em si, não sei até que ponto isso pode contribuir. É claro, quando a gente fala de diet, light, a gente está falando de um valor calórico menor, né? Mas se essa pessoa não limpou a comida e quer viver, não limpou a dieta e ainda quer viver só à base de produto diet light, eu acho que não é um caminho tão bom, né? Se ela não tem realmente uma restrição de alguma substância. Mel, a gente viu na questão do Easter o tanto que é importante a tecnologia, que é uma aliada, auxilia. E também a gente sabe quando a gente vai correr ou fazer atividade física com uma amiga, né? É muito mais fácil.
Também, você usa disso também nos seus processos de coaching, grupos no WhatsApp? Isso realmente uma incentiva a outra? Sim, eu tenho grupos de coaching no WhatsApp. Tem grupo presencial e tem grupo só online mesmo, porque tem muitas pessoas de fora, de outros estados, que não tem como encontrar com elas aqui em Goiânia, né? Então, a gente marca os grupos, tem um horário fixo. Por exemplo, toda segunda-feira, 8 horas, eu tinha um grupo. Uma menina de São Paulo, outra do Rio. E uma motivando a outra. A troca de experiência. Isso é muito rico. Às vezes o grupo dá até mais resultado que o individual. Às vezes. Tem casos e casos. E às vezes o individual é mais interessante. Sabe? Vai depender. E essa troca de experiência, gente, a Mel vai lançar um livro. A gente está divulgando aqui em primeira mão, contando a história dela. Manual do Emagrecimento Definitivo. Vence a guerra com o espelho e traga paz à sua vida. A gente está vendo aí na tela. Mel, o que você revela aí? O que você conta um pouquinho da sua história? Eu conto, assim, toda a minha história de compulsão alimentar, porque eu sou uma ex-compulsiva, Você sofreu bullying? Muito bullying. Na escola eu sofria muito bullying, era chamado de bujão de gás, bolo fofo. Só que na época eu não tinha, assim, eu não sabia me defender, eu ficava só chorando nos cantos, né? Cada um tem um jeito de reagir. E aí eu conto isso no livro, essa minha história aí, tal, dos pensamentos que eu tinha a meu respeito, e que isso foi, eu fui carregando isso na adolescência, na fase adulta, e eu só consegui superar depois dos 30. Hoje você está feliz, Mel, com o seu peso? Estou feliz. Com o seu corpo? Estou feliz. Mesmo que eu não seja a maromba, mas a minha felicidade com a minha saúde hoje é outra, a minha disposição, eu posso jogar futebol com meu filho, antes eu não conseguia fazer essas coisas, eu fico bem feliz. Então é isso, gente. Fica a dica para todos vocês. Eu quero agradecer muito a presença aqui do Wister Bessa. Obrigada pela sua presença hoje à noite, viu, Wister? Eu que agradeço o convite aí e espero que a gente, de certa forma, tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Nosso telespectador. Muito obrigado mais uma vez. A gente também aguarda aí que as academias fiquem mais cheias, mas com saúde. Obrigada, tá, Mel, por compartilhar a sua história também. Obrigada. E eu quero deixar só 3 dicas rapidinhas aqui para o pessoal. Não diga não para você. Quando você for comer alguma coisa, não fala assim, não posso. Fala assim, eu não quero. Não quero, porque é diferente de não posso. Porque quando você não pode, aí você quer. O cérebro não sabe trabalhar bem com não, né? Outra dica é respiração profunda, para você se acalmar, naqueles momentos de festa, que tem um monte de coisas, quitutes à vontade, lá você respirar. E atenção ao que você come, porque a gente come no automático. Então a dica que eu deixo é assim, prestar atenção. E também agradecer a presença do Dr. Amir Saado, médico do esporte, nutrólogo e endócrino. Muito obrigada também pelas dicas aí, doutor. Vocês. Espero poder também ter esclarecido e colocado outras dúvidas na cabeça do pessoal para ir atrás, né? É isso aí. E muito obrigada também, Darmélia, pela presença aqui no estúdio. Eu que agradeço. Boa noite a todos e até segunda-feira. É isso aí, até a próxima segunda. Lembrando que sábado às 7 da noite tem a reprise desse programa que você não pode perder. Até mais. Quem não se endireitar, não tem lugar no sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás.